homicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho do EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Doravante estaremos comentando a lição de número 12, lição da classe dos adultos, ou lição da classe dos jovens, ou melhor, né? Nós nesse canal comentamos, trazemos um subsídio, procuramos ajudar os nossos irmãos, né? E comentando a lição dos jovens e a lição dos adultos. E a lição do número de jovens desse trimestre, estamos estudando sobre a liderança de Cristo, né? E nós vamos estar estudando hoje sobre a liderança de Paulo, né? Paulo é a maior expressão do Evangelho depois de Cristo no Novo Testamento. Não tenha dúvida a respeito. Depois da sua conversão, nós temos o apóstolo Paulo, que é, sem dúvida alguma, a maior expressão depois de Jesus no Novo Testamento, ok? E quem foi Paulo? De onde era Paulo? Ele nasceu de onde? O que fez Paulo? Qual a liderança? O que ele fez na liderança? Tanta proeminência, tanta grandeza assim que se comentam. Essas e outras informações passaremos agora aqui no canal Rascunho Teológico, Rascunho da EBD, ou melhor, né? E na nossa lição nós temos 3 tópicos. Nós temos o tópico 1, o caráter ministerial de Paulo. O tópico número 2, a liderança de Paulo. E o tópico número 3, aspectos práticos da liderança de Paulo, né? Um dos pontos importantes da liderança de Paulo é que ele conhecia suas limitações. E no capítulo 12 de Coríntios, ele faz questão, de 1 Coríntios, ele faz questão de abordar isso, né? E deixa muito claro. Paulo, ou Saulo, né, de Tarso, sem dúvida é um personagem bíblico mais conhecido por todos os cristãos, né? Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo, né? Então nós vamos observar, vamos conhecer um pouco a natureza de Paulo, a história do autor das 13 epístolas presentes na Bíblia, ok? Paulo, seu nome é o nome romano de Saulo, certo? Paulo é o nome romano de Saulo. Nasceu em Tarso, né, na Cilícia. Ele, conforme vamos ver isso em Atos capítulo de número 16, no seu verso de número 37, e Atos capítulo de número 21, versículo 39. Atos capítulo 22, versículo 25. Tarso não era um lugar insignificante, certo? Conforme vamos ver no capítulo 21, verso 39 de Atos, né? Ao contrário, era um centro cultural grego, né, da Grécia, né? Tarso era uma cidade universitária. Ele não era uma cidade universitária. Ficava próxima à costa noroeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano. Paulo era um judeu da dispersão, né, da diáspora, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso dos partidos fariseus. Romanos capítulo 11, verso 1. Filipenses capítulo de número 3, versículo 5 e Atos capítulo 23, versículo de número 6 vai nos fornecer com mais clareza essas informações que estou passando aqui. É de lá que veio essas informações. Não podia ser diferente, né? Então, o ministério de Paulo, nós vamos trabalhar baseado nesse lastro histórico, né? Tem que ter uma historicidade, obviamente. Então, a infância e a adolescência de Paulo tem sido um tema de um grande debate
né, há muito tempo. Alguns defendem que Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Neste caso, ele teria passado aí sua infância longe de Tarso, na cidade de seu nascimento, até o aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, né? Dos cristãos. Conforme os relatos do Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Podemos observar dentro dos conceitos dos textos, né? E de alguns livros de informações que temos, né? Temos conhecimento do ato de Paulo, por exemplo, um livro, um material, não é uma fonte, que não é um material informativo, extra-bíblico, não é? Eu estou dizendo extra-bíblico, né? E normalmente não é reputado como digno de confiança. Por exemplo, temos o livro apócrifo, não é? Atos de Paulo, que só foi escrito na segunda metade do século II depois de Cristo, né? Esta obra ela contém alguns incidentes da viagem de Paulo e não se encontra nas páginas do Novo Testamento, mas parece ser quase totalmente lendária, né? A arqueologia em nada tem pedido, né? Tem podido contribuir sobre essa demanda. Então, só a título de informação. Há muitas declarações sobre Paulo nos escritos dos pais da igreja, mas quase todos esses derivam de algum modo do livro de Atos, né? de Apóstolos. Tem muito, Paulo é um dos personagens bíblicos que temos mais informação. Temos muita informação sobre Paulo, né? E assim sucessivamente. Também a título de informação, muitos estudiosos chegam a informar que Paulo foi casado. Conjecturas que ele foi casado com Tecla, né? E assim sucessivamente. Alguns documentos que vamos observar. Lembrando que isso não está na Bíblia, não é? Não está no texto de Atos dos Apóstolos, não está no texto, não é? E assim sucessivamente. E Paulo trabalha muito questão de conselho de casamentos e etc e tal. Então podemos imaginar, e alguns escritos apócrifos nos apontam informações assim. A comunidade cristã, na sua maior parte, acompanha-se de pessoas vindas da classe humilde, porque também os historiadores antigos ignoram, né? Ignoram quase completamente. Então, por esse motivo, é que temos tão escassas essas informações acerca do desenvolvimento inicial do cristianismo e dos seus escritores, autores, né, seculares. Então, a arqueologia nos fornece algumas informações sobre muitos lugares que foram visitados por Paulo, bem como acerca de sua cidade natal, né, que é Tarso, né? Porém, nós vamos observar que não se pode extrair dessas informações qualquer elemento adicional sobre a pessoa do próprio Paulo, né? Por conseguinte, resta-nos analisar o livro de Atos dos Apóstolos, e as epístolas paulinas, que são 13, né? E todas as outras informações devem ser aceitas de forma experimental. Apenas nisso. Experimental. Certo? Muito bem. Trazendo esse bojo historiográfico, né? E de algumas informações, nós vamos observar que Paulo, né? Acerca das suas crenças, acerca do seu nascimento, e até o aparecimento de Jerusalém como perseguidor dos crentes, temos apenas informações muito esparsas, né? Não é muita coisa que temos, embora eu falei há pouco que Paulo é um personagem que temos bastante informações, mas nesse quesito aqui, não é? Nós não temos muita coisa. Sabemos que ele nasceu em Tarso, uma cidade não insignificante, em Atos capítulo 21, versículo 39, conforme já disse. A descrição tem sido confirmada pelas escavações arqueológicas de Sir William Hansen, por exemplo. Naquele tempo ele
Ponta Tarso, ou na Cilícia, por exemplo, foi incorporada à província da Síria, né? Tarso, por essa época, já tinha história antiga, que foram das cidades importantes, né, por muitos séculos, e antes da era cristã. Então Tarso chegou a ser a cidade mais importante da Cilícia, né? Essa cidade se tornou uma região síntese entre o Oriente e o Ocidente, né? Entre a cultura grega e a cultura oriental, certo? Então, finalmente, a cultura romana também sabe-se que era um centro cultural, e ali era muito forte a diversidade do estoicismo romano, né? O estoicismo romano. Então, por exemplo, embora não se saiba muito quanto à vida dentro desse contexto, mas nós vamos observar que Paulo estava sob o ensino do renomado Gamaliel, o doutor da lei, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, ele também falava aramaico, era um herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei, mas avançado do judaísmo dos seus contemporâneos, né? Gálatas capítulo de número 1, verso 14, e Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 5 e 6. Lembrando que a nossa base sempre é a Bíblia, ok? Jovens, é assim que nós trabalhamos, certo? E o que está dentro do fator dentro do contexto da nossa lição, certo? Considerando todos esses aspectos, nós podemos afirmar que a sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posições proeminentes dentro da sociedade. Então Paulo possuía uma cidadania romana. Sobre isso ele próprio afirma ser cidadão romano em Atos 22, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica a sua cidadania e foi herdada por seu pai, né? Então ele estima que naquele tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai de Paulo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes, abastadas, conseguiram comprar a cidadania, conforme vamos ver em Atos 22, versículo 28. Outras conseguiram tal cidadania ao prestar-se algo relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar aí a garantia do julgamento perante César, de ser exigido os casos da acusação, a imunidade legal dos açoites antes da condenação, e não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época, né? Então, por ser cidadão romano, tinha esses privilégios, ok? A título de informação também. Então, Paulo de Tarso era o perseguidor, no livro de Atos aponta isso, né? Quando Estevão foi apedrejado, ele estava presente, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo, Atos capítulo 7, versículo 58, não é? Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo também assumiu, né, uma posição importante na perseguição dos cristãos. Ele recebeu a autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, a quantidade de membros do concílio, né, de Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos, certo? Em Atos 26, versículo 10. O próprio Paulo ele afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele mesmo afirma isso em Atos capítulo 9, verso de número 1, certo? Além de deflagrar perseguição em Jerusalém e ainda solicitar carta ao seu sumo sacerdote para a sinagoga de Damasco, seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos capítulo 9, versículo de número 2. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus em Gálatas capítulo 1, versículo de número 13. Ele afirma isso. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus, preservando a pureza da lei, né? Então, de forma, claro, equivocada, né? Paulo se converte e a narrativa do livro de Atos, os textos e a nota do próprio Paulo em suas epístolas sugere
uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo da vida de Paulo deve tê-lo preparado previamente para esse momento. A experiência do martírio de Estevão, a sua campanha de casa em casa como perseguidor para perseguir os crentes, obviamente, né? Isso vamos ver em Atos capítulo 8, verso de 1 a 3, Atos 9, verso de 1 e 2, Atos 22, versículo 4 e Atos 26, versículo 10 e 11, né? Onde se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu e algo que causou aí uma mudança radical, não só na vida de Paulo, de Saulo de Tarso, mas também no curso da história, né? Em Atos capítulo 9, versículo número 3 a 6 está escrito: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te hei de fazer. Né? Então, ao escrever Atos do Apóstolo, Lucas interpreta a conversão de Paulo de modo como um ato miraculoso, né? Um momento em que o inimigo declarado de Cristo transformou-se em um apóstolo seu, né? Então, a conversão de Paulo foi muito forte e até hoje ela nos chama muita atenção, né? Então, os homens que estavam com Paulo ouviram a voz e não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a Cristo, ver a pessoa de Cristo. Então, por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e viu suas palavras, né? Esse encontro foi tão importante na vida dele que a base de sua afirmação sobre a lealdade de seu apostolado está fundamentada na sua experiência. Isso quer dizer, meu jovem, meu irmão, nobre, líder jovem, membros, né? Nós precisamos ter experiência com Deus. É necessário, somos carentes para fundamentar a nossa fé, para ter consistência de fé. Precisamos ter experiência com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, Paulo relata isso, capítulo 15, versículo 8 a 15 também, e Gálatas capítulo 15, verso 15 a 17. Gálatas capítulo 1, verso 15 a 17. Então, considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 apóstolos, além de ser um perseguidor, né? A necessidade da importância da revelação de Cristo para Paulo foi evidente. A sua experiência transformou Paulo de Tarso, Saulo, profundamente, como é possível notar, vamos ver, não é? Ele respondeu ao chamado de Cristo, não é? Atos 9, 6, Senhor, o que queres que eu faça? Não é? Quando ele teve aquela experiência. Então, o primeiro aspecto da mudança da vida de Paulo é que pôde ser percebido imediatamente que ele respondeu à voz de Cristo, não é? Outra informação importante de perseguidor a pregador do Evangelho, não é? A mudança radical atingiu a vida de Paulo e foi evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco, não é? Vamos ver isso em Atos capítulo 9, verso 1 e 2, não é? E também a mudança de vida total de Paulo, né? Antes da sua conversão, Paulo não aceitava a divindade de Cristo, né? Ele acreditava que ao perseguir os seguidores como um animal selvagem, ele estava tentando forçá-lo a blasfemar contra Cristo, né? Estaria fazendo a vontade de Deus, né? E isso era um equívoco. É certo que ele via Jesus como um impostor. Após a sua conversão, a pregação não era outra senão anunciar que Cristo era o Filho de Deus. Paulo, duro, rigoroso, ameaçador, violento de outrora, agora convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade, amor
e crença, né, e fé, consistência. Então essas características ficam evidentes em toda a obra de Paulo, né, toda a obra de Paulo. Então o início do ministério de Paulo, como se deu? Né? Após o encontro com Cristo, Paulo chega a Damasco, né? Aqui nós vamos usar a revista, obviamente, né? Como foi isso aí? Né? Então ele recebe essas informações, né? Ele recebe a Cristo e ele recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou e quem apresentou ele para a comunidade cristã naquela época como obreiro foi Barnabé. Nós falamos na lição passada, Barnabé, né? E também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou a sua obra, a obra evangelística de missões e trabalhos, né? Não há informação detalhada sobre os primeiros anos do seu ministério, né? Mas podemos ver aqui que Paulo ele começou o trabalho, né? Como já disse aqui, ele não há informação, mas há quem sabe que o apóstolo pregou rapidamente em Damasco e depois se passou o tempo na Arábia, né? Ele ficou ali se preparando, inclusive, exatamente, não sei se foi em 2019 ou 2020 que nós tivemos uma lição parecida e eu fiz passei um slide numa das nossas congregações, fui escolhido para ministrar aquela aula aos professores, né, do grupo, era o grupo B. Aí nós tivemos ali com os superintendentes, no caso, e os professores para ministrar aquela aula, onde quero louvar a Deus aqui pelos irmãos do Jardim da Vila Carmela, né, onde estivemos ali, e o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui do setor de Guarulhos, São Paulo, o pastor John Robson, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de luta, né, e de jornada de trabalho. Deus abençoe o pastor John e a sua esposa, a irmã Leandra, e sua família, não é? Tem cooperado muito com o desenvolvimento da nossa Escola Bíblica Dominical no nosso setor aqui em São Paulo, não é? Vamos dar continuidade. Então, baseado nisso, naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém. É isso, vamos ver em Atos ou em Gálatas, e nesse tempo, Gálatas capítulo 1, verso 18, nesse tempo havia completado cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estava todos receoso com ele. Então foi Barnabé que se dispôs a apresentá-los, né, aos líderes cristãos, né? Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido. Novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Vejam só que negócio tremendo, né? Por causa disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo ele próprio, ele afirma no capítulo 1, verso 18, e ele ficou somente 15 dias com Pedro, e essa informação ela se harmoniza com o relato de Atos capítulo 22, versículo 17 a 21, Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pela igreja da Judéia, né? Porém, os crentes de toda aquela região já ouviram as boas obras de Paulo, né? Vejamos o que diz o texto em Gálatas capítulo 1, verso 22 e 23. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que dantes destruía. Essa é a palavra dos apóstolos, né? Então o silêncio em Tarso, o trabalho em Antioquia, né? Logo depois Paulo foi enviado à cidade natal, Tarso, e ali passou um período de silêncio, cerca de 10 anos, né? Isso é a título também de informação, embora esses anos sejam conhecidos como sendo um período silencioso do ministério de Paulo, né? E provavelmente ele tinha aí fundado algumas igrejas naquela época. É provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela época, e alguns estudiosos também sugerem aí que as igrejas mencionadas em Atos capítulo 15, verso 41, tenha sido fundada por Paulo durante esse período, né? É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia,
na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios, né? Por isso ele também é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Após ter cerca de 1 ano, ele ocorreu um período de grande fome, né? Então os crentes de Antioquia providenciaram uma contribuição para servir de auxílio aos cristãos da Judéia, e essa condição foi levada por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Nesse período, Antioquia foi essencial no ministério de Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios, né? De levar o evangelho aos gentios, começou a ganhar força, né? Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e a Paulo, né? Então estava dentro do contexto de Deus, estava dentro do tempo de Deus, estava tudo dentro do bojo, né, contextual de Deus. Foi ali que Deus fez a obra por meio de Jesus Cristo. Deus mandou separar para aquela obra que ele havia chamado, né? E só então tiveram início as viagens missionárias. E vamos ver isso em Atos 13, verso de número 1 e 3, 2 e 3, aliás, diz o texto: E servindo ao Senhor, ajudando, disse o Espírito, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, despediram, né? As viagens missionárias de Paulo, nós vamos ver que os trabalhos evangelísticos abrangiam um período de cerca de 10 anos, e esse trabalho ele aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano, na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia, né? Então Paulo concentra-se nas cidades natais, isto é, nas maiores centros populacionais, né, de sua época. Isso faz parte de um projeto, de um plano missionário, que quando alguns judeus, e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornava-se o núcleo de uma nova comunidade local, né? Então, desta forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais, né? As estratégias missionárias usada pelo apóstolo, muito parecida como quando fazíamos quando estávamos no Nordeste, né? Na roça, no interior das cidades, onde fazíamos os cultos à noite, né? E ali se tornava também congregações, né? E uma vez por semana íamos atender o trabalho, né? Hoje temos grandes congregações que é fruto daqueles trabalhos, que era feito de forma bem dificultosa, não era fácil chegar. Quando chovia, então, era uma luta, mas não deixamos. Me lembro de muitos obreiros da minha época, não é? Alguns já passou para a eternidade, outros permanecem, não é? Que assim era feito o trabalho. Me lembro muito bem disso, não é? Por isso eu costumo dizer que é uma coisa que eu não posso parar, não é? Tem que continuar. Glória ao nome do Senhor. Jovem, pode ter certeza que se você não passou luta no seu ministério, na sua chamada, haverá tempos de luta, mas não pare, porque é aí que Deus vai lhe usar, é aí que Deus vai te dar estratégia, é aí que os trabalhos que parece que ninguém está vendo vai crescer de forma sobremaneira, muito grande. Glória ao nome do Senhor. Então me lembro até hoje de muitos trabalhos que foram plantados, igrejas plantadas, e elas permanecem até hoje, os irmãos ali congregam até hoje. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos ali. Tem muitos lugares ali que já tem luz, tem energia elétrica no caso, né? E assim sucessivamente. Então, as estratégias missionárias de Paulo pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, ele trabalhava nas grandes centros urbanos para que ali a mensagem pregada, né, ela fosse propagada nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava a sua pregação na comprovação
de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele também percebia as características culturais e necessidades dos ouvintes, e assim ele aplicava tais particularidades à sua mensagem evangélica. Observe que isso é necessário para o trabalho, né? Ele mantinha o contato com a comunidade cristã estabelecida, e esse contato ele dava em meio de repetição de visitas, ele se dava por meio de repetição de visitas, de envio de cartas, de mensagens de confiança e etc, né? Uma visita é muito importante. Uma visita ela salva vidas, uma visita ela resgata e levanta o ânimo de muitos, tá certo? E assim sucessivamente. Você no grupo de jovem, se você tem jovem que dispersou, vá atrás, vá fazer uma visita, vai lá dar um abraço nele e diga que ele é importante para Deus, ok? E sexto aí, dentro das características que nós colocamos, ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre os ricos e os pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava às igrejas mais prósperas que auxiliassem as mais pobres, não é? E assim sucessivamente. Então, era um método de trabalho de inclusão, não é? Um método de trabalho que não excluía ninguém. Ele trabalhava para o crescimento do Evangelho sacrossanto do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma vez que ele foi perseguidor, Deus já tinha salvo e agora ele estava pregando o Evangelho de Cristo, né? Em Atos capítulo 14, versículo 21 e 23, é possível perceber o método de Paulo para estabelecer novas igrejas, e a sua liderança foi muito proeminente, né? Teve crescimentos que até hoje estão aí os resultados, certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Para o vídeo não ficar muito grande, estão muitas informações. Temos a primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo, não é? E muitas outras informações, o debate de Paulo com Pedro, né? E assim sucessivamente, né? As prisões e a morte de Paulo, né? Uma historicidade muito consistente, né? Dentro do bojo da nossa revista aqui, que nos trouxe essa lição maravilhosa. Na aula de número 13, vamos estudar sobre Jesus, o modelo de líder. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.